Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Vamos falar agora sobre um tema super interessante. Você sabe o que é paladar infantil? Esse problema pode ser muito mais do que uma resistência em comer alguns alimentos. Em alguns casos, chega a ser considerado um transtorno. E para falar melhor sobre esse assunto, vamos conversar com a nutricionista Daniela Menezes. Bom dia, Daniela. Bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Tudo bem? Tudo bom. Daniela, é interessante esse termo, né? Mas eu queria primeiro que você explicasse. O que é taré? É tari? Como que fala? É TARI, O que é isso. tari? Ele é um transtorno alimentar. Ele normalmente é conhecido como uma restrição, né? Transtorno alimentar da primeira infância. E aí, lá para 2013, 2014, saiu uma nova errata e falando que agora transformou num transtorno de consumo alimentar restritivo. Então, é um transtorno alimentar. Não é necessariamente quando a criança começa a ter perda de peso, dificuldade no crescimento. Então, não é igual essas crianças que são seletivas em relação à alimentação. É realmente um transtorno, é uma doença. Daniela, essa doença, então, esse transtorno, ele se inicia numa fase mais tenra do ser humano, como criança ainda? Normalmente ele entra na primeira infância, adolescência. Entendi. E aí, Daniela, como trabalhar nisso para que não seja desenvolvido com as crianças? Então, como ele tem alguns pontos, né, que a gente tem que prestar atenção. Então, principalmente, a questão da introdução alimentar ser de uma forma tranquila, não ficar muito impondo o consumo alimentar, mas ao mesmo tempo mostrando às crianças os alimentos, porque muitas vezes a gente mistura muitas papinhas, né? Então faz tipo aquela mistureba, mistura arroz, feijão, todos os legumes, às vezes bate. Então é importante a gente mostrar para a criança cada alimento, mostrar, olha, isso aqui é abóbora, isso aqui é a cenoura. Então, para ela ir reconhecendo os alimentos, fazer esse tipo de introdução alimentar, desenvolver a curiosidade, né, das crianças, então levar elas para a cozinha e transformar um ambiente alimentar, né? Então, sentar com a criança na hora de comer, não deixar a televisão ligada. Então, trabalhar com essa questão do ambiente alimentar mesmo da criança e questão da alimentação familiar mesmo. Entendi. Ô, Daniela, engraçado você falar isso, que as mães fazem a mistureba mesmo. Faz mesmo. As mães misturam tudo porque a gente quer e fala assim, eu não tenho mais crianças em casa, meus já são adultos, mas a gente quer que eles se alimentem de todos os nutrientes e a gente acaba misturando tudo. Então, para essas mães de primeira viagem que estão nos assistindo, o ideal é fazer a papinha no sabor separado, por exemplo. Se vai fazer de abóbora, coloca só abóbora, no máximo uma cebola com alho, alguma coisa assim, mas de preferência o tubérculo ou a verdura ou o legume esteja íntegro para ele saber diferenciar o sabor? A gente vai desenvolvendo isso, né? Então, normalmente a alimentação exclusiva até os 6 meses é indicado. Então, só leite do peito até os 6 meses. E aí, dos 6 meses até o primeiro ano, a ideia é que a consistência vai ficando mais parecida com o que a gente come. Então, a gente faz alimento, por exemplo, cenoura. A gente deixa cozinhando mais tempo, deixa mais macio e vai amassando, nunca bate. E aí, à medida que a criança for crescendo, você vai deixando ela mais em pedaços, entendeu? Para ela ir trabalhando essa questão da consistência. O ideal é que até 2 anos a gente não introduza alimentos industrializados, porque o que acontece? Esses alimentos eles são hiperpalatáveis, então muitas vezes são acrescidos de alguns aditivos que deixam eles mais gostosos. Entendi. Então, por exemplo, o glutamato monossódico. Então, a criança já vai acostumando com esses alimentos que não são naturais, né? Então, eles sempre vão querer esses alimentos que têm mais sabor. Então, você acaba meio que incentivando esse consumo, né? Então, a ideia é você tentar temperar, mas só que não usar, por exemplo, um quinol, um sazon, por exemplo.
Isso fazer até peito pra mais gente, natural. né, Daniela? Isso devia ser Sim, exterminado. A gente está buscando uma alimentação de descascar mais e desembalar menos. Então, não só para as crianças, e uma exatamente. criança educada dessa forma, e aí também eu posso colocar isso, porque meus filhos eu não dei a doce, açúcar, então eles não têm o paladar para açúcar. Interessante, né? Eu sou mais doceira É, e eles não são, porque não foi aguçado neles, desenvolvido esse paladar para o doce. Que sim. quando a gente ensina, eles caminham, né? Bom, Sim, vamos com falar. certeza. E assim, Mani, só é importante falar que muitas vezes a criança realmente é mais seletiva, isso vem da criança, e aí a mãe fica muito desesperada. Ela fala assim: nossa, pelo amor de Deus, meu filho não tá comendo, e fica aquele desespero e acaba fazendo algumas trocas. Então, por exemplo, não, meu filho não tá comendo, então eu vou lá e dou uma batata frita para ele, faço um nuggets. Então, assim, você tá fazendo um estímulo, na verdade, que se eu não como, eu vou ganhar aquilo que eu quero. Então, é importante a gente falar isso, de não fazer essas trocas, porque acaba que você está estimulando a criança a não querer experimentar as coisas mais naturais, né? Exatamente, assim como aquelas papinhas prontas, né? Facilita a vida Exato, da mãe, mas atrapalha a vida da criança pro resto da vida, porque nós temos crianças que foram criadas comendo essas papinhas e hoje nem come carne, exato. não é? Sim, com certeza. Daniela, vamos falar de neofobia. O que é neofobia e o que ela pode afetar na alimentação? Então, a neofobia, tudo que for fobia, é como se fosse uma rejeição muito grande. Então, ela tem medo de reintroduzir novos alimentos, de comer coisas novas. Então, é um medo, é um pavor que a pessoa tem. Então, ela não come de jeito nenhum, entendeu? E até essa fobia, ela pode desenvolver esse transtorno, o TARI, entendeu? Então, formas de você fazer, né, lidar com isso, dessa fobia, esse medo de conhecer coisas novas, é aquilo que a gente conversou antes, é a gente pegar e criar, né, estimular essa curiosidade em relação aos alimentos, mostrar assim, olha, a abóbora vem deste lugar, tá vendo como que ela é por fora? Vamos fazer um purê de abóbora, mostrar como que é os processos, desenvolver essa curiosidade das crianças, né? Mas tem adultos também que têm essa fobia, principalmente com consistência também. Consistência sempre é um problema, que normalmente vem disso, dessa introdução alimentar ineficiente, porque às vezes bate papinha, então a criança não é estimulada a lidar com consistências. E com o novo também, né, Daniela? E aí, essa Sim, neofobia, o medo novo. Ô, Daniela, isso também pode acontecer porque a mãe quer que o menino experimente um determinado alimento que ela não come. Então, ela dá para aquela criança comer, mas ela mesma quer comer outra coisa. E talvez sim. porque temos que caminhar junto, seria isso? Eu dou o exemplo na medida que eu exercito? Exato. Então, por exemplo, essa questão que eu falei do ambiente familiar é muito importante. Então, se a criança vê os pais comendo, elas vão se sentir muito mais estimuladas a comerem também. É a mesma coisa quando a gente fala de leitura, que quando eu vejo meus pais lendo, eu vou ler mais no futuro, então eu vou me sentir mais estimulada a ler. É a mesma coisa com a alimentação. Então, muitas vezes crianças também podem desenvolver alguma restrição, né? Se sentir mais restritas, alguma restrição alimentar, é, em relação ao que elas veem em casa. Então, às vezes, o Uhum. pai come muito mal, ou senão ela quer, tipo, tomar Coca-Cola porque o pai toma Coca-Cola o tempo inteiro. E é muito injusto também. Você pensa, tipo, uma pessoa que se admira, né? Que querendo ou não, criança tem essa admiração pelos pais muito grande. E aí a pessoa tem uns hábitos e aí a criança fala assim, não, mas eu não posso, eu sou diferente. Uhum. Então, tentar sempre fazer essa estimulação também. Dar o Uhum. exemplo para que as crianças também possam fazer. Então, essa estimulação que você falou, por isso é importante que a criança saiba que cada alimento que ela está comendo, e ali fazer essa papinha, isso tudo que você falou, é importante essa estimulação, porque na medida que a criança acompanha junto, vai manipular o alimento, vai fazer, ela tá sabendo o que ela está comendo e ela está sabendo o que ela gosta e o que ela não gosta, não é isso? Exatamente. Então, por isso que é importante também ter a distinção, né, dos alimentos, não fazer aquela papinha misturada, igual a gente estava falando. Então, fazer o prato, ter o prato que tem o arroz, o feijão,
o legume e a carne. Uhum. E a criança ter essa possibilidade de entender, olha, às vezes eu não gostei muito da abóbora, mas ela pode gostar da cenoura, porque quando fica um sabor só, ela também não sabe aquilo que ela gosta e o que ela não gosta. Então é bom Verdade. estimular também os sabores diferentes, até para ela entender o que ela gosta, e se você, ah, não, mas ela tem uma resistência maior com a abóbora. Aí você tenta uma vez, aí depois daqui a uns 2 dias você tenta de novo. Porque paladar vai mudando, né, ao longo da vida. As nossas papilas gustativas, elas vão se renovando. Então, igual, por exemplo, café, que tem gente que toma café a vida inteira com açúcar e depois para de tomar café com açúcar e só toma sem e não consegue mais tomar com. Uhum. É porque as nossas papilas gustativas vão se alterando, né? Então, acontece também com a criança. Você pode, quando você faz um prato mais variado e mostra para ela, olha, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, isso aqui é outra, ela vai falar assim, ah, não, não gostei muito disso. Aí você tenta outro alimento, mas vai tentando reintroduzir mesmo assim, mas só que não com tanta frequência. Uhum. Daniela, uma má alimentação, quais tipos de doenças ela pode trazer? Pode levar a uma anemia, que leva a uma baixa imunidade, né? Uma má alimentação, se for pensar no aspecto de alimentos industrializados, pode levar a uma hipertensão, pode levar a uma obesidade, um diabetes. Então, assim, é muito amplo, né? Porque, querendo ou não, tem um ponto que eu gosto muito de falar, é de vitalidade positiva, que é assim, a alimentação, na verdade, ela te dá os nutrientes para lidar com os estresses metabólicos que você tem, né? Que são coisas normais, às vezes, sei lá, um barulho, ou se não, uma luz de computador. E aí, tudo isso você faz o metabolismo disso e elimina. Para isso, você precisa de nutrientes. Uhum. Então, se você não tem os nutrientes necessários para que você lide com esse tipo de estresse, você começa a adoecer. Uhum. E aqui, Daniela, por que alguns casos as pessoas passam mal quando elas alimentam com uma coisa que elas não gostam? Eu pergunto assim, pode ser um fator somente psicológico, eu não gosto dessa coisa, eu vou passar mal, ou realmente pode ser também uma intolerância? Pode ser, porque o que acontece? O que é o vomitar, né? É um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, é uma coisa que a gente não está recebendo de uma forma, né? Não está recebendo bem, e aí você acaba vomitando. Tanto que, às vezes, por exemplo, isso acontece muito. Se você você come alguma coisa e você passa mal com essa coisa, normalmente as próximas vezes que você vai comer, você não se sente, você não quer comer mais. Só de você Uhum, olhar para aquela coisa, sentir o cheiro, você já sente essa ânsia de vômito. uhum, Então, é um mecanismo de proteção do nosso corpo. Então, assim, tem vários motivos para isso acontecer. Pode ser tanto a questão do estímulo, então, por exemplo, às vezes uma criança, tipo, você vai lá, força a criança a comer. E aí ela, naquele momento, está muito estressada, acaba colocando para fora. E uhum, muitas vezes eu já vi familiares fazendo isso. Se a criança tem essa regurgitação, ela acaba ficando desesperada e aí dando coisas, fazendo essa troca. Então, dando coisas gostosas, né? Então, dando coisas mais industrializadas, fazendo uma batata frita e tudo mais. Então, eu acho que tem esse estímulo também, tipo, de positivo. Se eu vomitar, eu vou ganhar aquilo que eu quero. Então, tem essa parte psicológica, mas tem também a parte fisiológica. Então, se aquilo me fez mal, às vezes meu corpo já entende que aquilo me faz mal, então tudo que eu vejo que, assim, só de eu sentir o cheiro, eu já tô dando aquele estímulo para não receber, né, de novo aquele alimento que te fez mal. Então é os dois, pode ser tanto um fator psicológico quanto um fator fisiológico mesmo de proteção. uhum. A gente falou do TARI e nas crianças, que você falou também tem nos adultos. Como que a gente trata esse transtorno em pessoas que já estão na fase adulta? Do mesmo jeito que a gente trata em criança, assim, normalmente é desenvolvido na infância, sabe? Mas a gente trata da mesma forma. É com uma equipe multidisciplinar. Normalmente o TARI é uma doença psicológica, né? Então o primeiro contato, teoricamente, deveria ser um psiquiatra. É o primeiro contato que você tipo, deveria fazer. Mas normalmente a criança vai ter primeiro um pediatra, né? Aí faz o encaminhamento. E pessoas adultas, normalmente o primeiro contato é com a nutricionista, aí a gente faz o encaminhamento. E é Uhum, multidisciplinar, então precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de um nutricionista para lidar com a introdução alimentar e com as deficiências nutricionais,
Porque o TARI, a pessoa, ela não come. Tanto que um dos critérios para você ter TARI é você ter deficiências nutricionais. Então, você começa a emagrecer muito, não relacionado a corpo, Uhum, igual bulimia ou anorexia. É relacionado ao não comer, entendeu? uhum. A restrição alimentar, a seletividade. Então, é multidisciplinar. Então, da mesma forma que a gente trata uma criança, a gente também trata um adulto, mas claro que pontos diferentes, né? O tratamento psicológico vai ser diferente, e lidando com a individualidade de cada um, né? E o momento de vida. Entendido, claríssimo, Dani. Lembrando Hum, que o seu Instagram é Nutri Dani Menezes, com Z no final, não é isso, isso? isso. E Dani, nós estamos chegando ao final de tudo que a gente falou. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu queria acrescentar só assim, essa questão que às vezes a gente vê que tem muitas crianças que não têm, né, são mais seletivas e que as mães ficam muito desesperadas. E às vezes elas vão ver esse talho, às vezes vão ver na internet ou coisa parecida, e aí vai achar, nossa, meu filho já tem isso, pelo amor de Deus. Então tem muita calma, né, nessa hora. Eu sei que é um momento muito difícil, que a gente fica muito apreensiva, né, com medo da criança não comer. E eu acho que a maior, tipo assim, o que eu quero passar a mensagem é você ter calma. É assim, você respirar fundo, não desesperar e ter calma para você conseguir pensar no que está acontecendo naquele momento, para não fazer essas trocas, igual a gente falou, não desesperar achando que o filho já tem 1000 doenças. Então, assim, é mais isso que eu queria passar. Que bom, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Além do Instagram, Nutri Dani Menezes, tem alguma outra informação que você gostaria? Algum contato? Não, é isso mesmo. Pode me procurar, lá tem um link, e aí se alguém quiser marcar, é só apertar no link que dá para marcar. No link da bio. Isso. Muito obrigada. Deus abençoe o seu trabalho, viu, Daniela? Amém. Obrigada, viu, Moninha? Bom Nada. dia. Com Deus, bom dia para você também. E nós aqui vamos para um breve intervalo, voltamos já já.